Seja bem-vinda aqui no nosso Papo na Fé, pastora Marcela Sabadim, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te conhecer, um pouco mais já te conhecia, né, de ouvir falar, mas hoje estamos aqui frente a frente. Estou muito feliz por ter aceito meu convite. É pastora, treinadora, comunicadora, e eu sei que tu vai edificar a vida de muitas mulheres. A gente tem muita coisa para bater esse papo, conversar, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, obrigada por tu estar aqui no Papo na Fé. Amém! Eu que agradeço, uma alegria estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha história e nessa conexão linda. Ai, né? Eu já te conheço, já te acompanho, conheci primeiro teu esposo, Fabinho, o testemunho dele, depois, posteriormente, o teu testemunho, e poder estar aqui é uma honra. Creio que é uma conexão do céu. Com certeza, eu sempre falo, né, que Deus, ele faz essas conexões escolhidas por ele. Sim. E a gente tem que, né, sentir que quando tem essa conexão, a gente sente uma paz, a gente sente um amor. Parece que a gente conhece a pessoa há tanto tempo, né? Porque é o que Deus faz. E Deus nos chamou para isso, né? Para andarmos juntos. Exatamente, não andar sozinho. É verdade. E eu sempre começo o programa fazendo uma pergunta, que não vai ser diferente contigo. Como Deus entrou de fato na tua vida? Queria que tu contasse para nós, pastora. Muito bem. Então, eu não sou de lar cristão. Na verdade, dizíamos que eram católicos, mas não praticantes, né? Não íamos à igreja, mas também frequentávamos o espiritismo kardecista. Sempre aquela coisa, procurando respostas, procurando entender o motivo da existência, enfim, natural do ser humano. Sim, aconteceu comigo mesmo. É a mesma coisa. E o que aconteceu foi que a minha mãe, uma época, teve um problema na coluna muito sério, e nada, não aparecia em exame, ninguém sabia o porquê, e aquela dor, né, tava trazendo dificuldade para ela caminhar e tudo mais, e era uma questão espiritual, que a gente foi descobrir depois, é claro. E a minha tia, que já era cristã, convidou ela para ir num culto. E ela foi, naquele culto eu não fui, não me lembro porquê, isso adolescente, eu tinha 16 anos. E a minha mãe foi pro culto, ouviu a palavra, recebeu a oração e foi curada. Voltou para casa sem dor, desapareceu. Foi instantâneo. Instantâneo. Foi uma experiência sobrenatural. Aí chegou outro domingo e ela me fez o convite. Disse, filha, vamos ir no culto com a mãe, porque eu quero lá agradecer aos pastores. Agradecer. A gente não conhecia, né? Sim. Contar testemunho ainda. Com certeza. E eu pensei assim, eu não quero ir. Por quê? Era uma igrejinha bem pequena, uma casinha de madeira, na verdade, que ficava em cima de um arroio, quase dentro, um arroio contaminado, que a gente chama de valão, mas é um arroio. E eu sabia onde é que era, eu pensava, eu não quero ir lá, tem mau cheiro, ir nas igrejas dos crentes. Porém, Deus tinha um propósito, ele sempre tem. E ele havia marcado um encontro comigo lá. E eu não consegui dizer não para minha mãe, porque nós sempre fomos muito amigas, e somos até hoje. E eu fiquei sem jeito de dizer não, eu falei, tá, eu vou ir. E eu cheguei lá, e Jesus se revelou à minha vida de uma maneira tão poderosa. E quando eu começo a lembrar, eu me emociono, porque Deus está na simplicidade. E eu cheguei lá, quem estava pregando era um senhor. Depois eu fui descobrir que ele era analfabeto, ele não sabia ler. Então era a esposa dele, ou uma irmã da igreja, alguém que fazia a leitura bíblica, e ele pregava em cima daquela leitura bíblica. Então a primeira experiência que eu tive ouvindo uma pregação foi uma pregação que foi feita no poder do Espírito Santo. Que Deus capacita. Eu lembro que ele tinha uma motinho, que ele escreveu, colocou uma plaquinha assim de lata atrás, escrito assim, com Jesus eu vou e volto, né? E volto. Ou que ele escreveu, que alguém escreveu para ele. Me lembro que me chamou a atenção e ele pregou. Tinha lá os músicos com aquele violão desafinado, louvando. Um ambiente aos nossos olhos. Assim, o que eu tô fazendo aqui? Exatamente, para uma adolescente, isso, então. Mas, com certeza, né? E a primeira canção que eu ouvi da harpa cristã foi o número 15, Conversão, que eu lembro até hoje, né? E eu ouvi aquela canção e eu entendi, através daquela música, daquele louvor, daquela pregação, que Jesus era o Filho de Deus. Porque eu sabia que... Eu creio em Deus, né? Sim, perguntar, tu crê em Deus? Eu creio. Né? Sabe quem é Jesus? Eu sei quem é Jesus. Mas às vezes quando eu ia, né, na missa, por exemplo, eu via lá
a imagem de Cristo, eu me lembro que eu passava a mão assim, dizia, coitadinho, mataram ele. Não tinha noção nem entendimento. Nós não entendíamos que Jesus é um Deus de perto. Uhum, Que ele está ali conosco. Era tão distante, exatamente. né? Eu penso também isso, que eu também vim, né, de um lar católico, mas eu digo assim, é só quando eu preciso de ajuda. Uhum, Daí eu rezo e Deus vai lá, pode ser que ele atenda, porque eu acho que ele é muito ocupado. uhum. Tipo, né, nessas horas mais improváveis que ele chega e nos escolhe. E nos escolhe. Porque a gente sempre acha que é nós que decidimos seguir Jesus, mas Uhum. não. A palavra fala. É ele que nos escolhe. É. E ele prepara esse dia pra nós. A gente nunca esquece, assim como tu tá relatando, eu sei que tu tá revivendo Uhum. esse dia. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu não sabia de nada. Eu não entendia nada. Eu fui atrás de uma cura que era impossível, porque pra medicina, né, não tinha cura. E tanto é que eu não dei bola, porque eu fui de chinela havaianas e bermudinha jeans. Tipo, não sem noção. Sim. E aí Deus faz. Então, por isso que a gente não esquece desse primeiro dia. Então, É o encontro que ele marca com a que gente. ele marcou. Eu aceitei Jesus no primeiro dia sem saber o que era. Mas eu queria aquele Jesus pra mim. Sim, a Eles mesma estavam coisa ali pregando. comigo. E desde aquele dia eu entreguei minha vida a Jesus e nunca mais parei. Iniciei a minha caminhada de fé naquele momento, Naquela igrejinha. naquela igrejinha, nunca mais larguei a mão do Senhor. E assim iniciou a caminhada. A gente foi, né, sendo transformada, Sim, curada, restaurada, conhecendo a verdade. E também tinha aquele aspecto, como eu cresci sem presença paterna, é claro Também. que eu jogava isso para Deus. Uhum. Então, né, Deus estava lá sentado no trono e ele era indiferente a mim aqui. Então, Não era meu pai. né, não era meu pai. Então, eu iniciei, o processo foi bem longo, né, e demora bastante. Mesmo depois de ter conhecido Cristo, entendido que Deus era pai, até eu receber, eu entender e me permitir receber essa paternidade, foi um processo longo, mas eu sempre digo assim, ele tem muita paciência com a gente. Muito. Muita, muita, Sabe muita. por quê? Porque ele não é movido por sentimento. Exatamente. É por princípios. Isso. Porque se fosse por sentimento, coitado. Meu Deus. Nossa, dizer, meu Deus, mas ali a minha filha Marcela, ela muda de ideia muito rápido. É. Ai, tu tá pedindo isso, minha filha, mas lá na frente tu vai desistir. E eu ouvi. Eu não vou poder te dar. A gente vai tendo esse entendimento, Uhum. né? Mas é que Deus quer primeiro que a gente se transforme. Exatamente. Ele quer nos transformar. Pra depois nós seguir rumo ao nosso propósito. E ele vai usar cada situação da nossa vida para isso. Usa a situação, ambiente, pessoas. Uhum. Diz não. Muitos nãos. Muito. Eu gosto muito de falar que Deus, ele ouve todas as nossas orações. Todas. Mas às vezes, o sim de Deus vem para nós como um não. E a gente tem que aprender a entender que ele tá dizendo um sim. Uhum. Ele tá nos livrando de algo. Exatamente. Ele não tá deixando, não permite que algo aconteça que lá na frente a gente vai ver que não vai dar certo. Então a gente tem que entender que ele escuta e ele dá o ok. Só que às vezes a gente recebe de uma forma errada, ou a gente acha que Deus não tá falando porque é conveniente pra nós. Uhum. Bah, Deus não me respondeu ainda, Uhum. sabe? Mas isso tudo é experiências, né, que a gente vai tendo, Exatamente. caminhando com Jesus. Ele vai se revelando e nós temos que estar dispostas e disponíveis para receber aquilo que ele quer nos dar. Eu gosto muito do texto do Salmo 23, esse salmo tão conhecido. Geralmente está no quadrinho, tá aberto lá a Bíblia, mas ele tem tanta propriedade para nossa vida, conteúdo, e né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente pensa assim, nada do que eu quero me faltará? Não. Nada daquilo que eu preciso. Exatamente. Eu posso até não ter tudo o que eu quero, mas um bom pastor vai dar tudo o que eu preciso. Porque ele provê, ele supre, e ele conhece o passado, o presente, o futuro, e nós não. E ele nos direciona. E nos direciona. Ai, assim, pra ficar falando de Jesus é tão bom, porque a gente tão gostoso. A gente vai falando, né, e a gente vai sentindo, a gente vai pensando em tudo que ele já fez na nossa vida. Sabe que um dia Deus me falou uma palavra, assim, que tocou muito forte meu coração. E eu era muito emotiva. Mas eu era muito mais. E por eu ser assim, eu ficava muito ansiosa.
os problemas nem chegavam em mim, eu já estava preocupada. Então aquilo me deixava uma pessoa muito acelerada, ansiosa. E Deus nos trata nessas áreas, né? Que a gente precisa ser tratadas. E um dia Deus falou assim para mim: eu poderia dar um dom para ti e para todos os meus filhos. E aí eu fiquei pensando, eu digo, sim, Senhor, mas qual dom é esse? Contentamento. Mas eu não dou. Eu quero que vocês aprendam a sentir, estar contente com tudo que eu te dei. Não que tu não precise de mais, mas é tu agradecer aquilo que tu tem. E tu sabe que aquilo foi uma chave que eu penso assim, ninguém vai me tirar o que eu tô sentindo. Eu vou estar contente em todas as situações, porque Jesus está comigo. Gratidão, satisfação nele. Satisfação, eu digo, ninguém, pode acontecer coisas horríveis no meu dia, mas Deus está comigo. E ele diz, eu tenho que aprender a estar contente, como Paulo, né? Exatamente. O apóstolo Paulo fala. E isso é uma coisa, depois eu fiquei pensando, Senhor, mas é tão óbvio. Daí ele fala, óbvio, precisa ser dito, porque a gente tem que estar contente, porque isso gera bênçãos, porque a gente tem gratidão em tudo aquilo que ele fez, está fazendo e vai fazer. Então, e quando a gente cai nessa armadilha da ingratidão, a gente perde a insatisfação, perde o foco. Muito! Eu sempre falo das bênçãos escondidas. Nós temos bênção todos os dias. E às vezes a gente nem percebe. São livramentos. Exatamente, é tudo que todos os dias Deus nos abençoa. É tão comum essa bênção que a gente não valoriza mais. As coisas simples. Mas ele porque Deus é simples. Deus é simples. Não é religioso. Né? Que eu falo, muitas pessoas vêm conversar conosco, né? Eu e meu marido, achando que a gente vai vir cheio de religiosidade. E a gente sempre fala, a gente prega Jesus. Exatamente. O que está na Bíblia. A gente não é religioso. Porque eu creio que a religião acaba afastando as pessoas. E Jesus quer unir. É sobre o evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Exatamente. E como eu conheci o evangelho em um ambiente bem simples, também eu carrego essa simplicidade comigo. Certeza. Né? Então, não é o muito, não é sobre quem está falando, mas sobre a mensagem. Exato. Né? Não é sobre o mensageiro, mas é sobre a mensagem. Isso é poder. Exatamente. E como que tu te tornou pastora? Bom, aí junto com esse processo de conversão, e eu me apaixonei pela palavra de Deus, né? E eu quis, de todo o meu coração, poder compartilhar ela. Então uma chama se acendeu dentro do meu coração e era algo assim, não era um desejo, nem um chamado, isso com 17 anos, de dizer, eu quero ser pastora, eu quero ser missionária, eu quero ser obreira. Não era título, não era cargo, porque eu nem conhecia, nem entendia isso, como isso funcionava. Mas no momento que a palavra entrou e eu entendi que Deus tinha amado o mundo inteiro e que esse mundo inteiro incluía eu de forma pessoal e cada pessoa, eu senti o desejo profundo de poder compartilhar isso. Então eu comecei, só que eu era muito tímida, e aqui tem uma história tremenda então também. Então conte. Eu fui uma criança e uma adolescente muito tímida, Silene. Eu entrava muda e saía calada dos ambientes. As pessoas que não eram próximas da família, bem próximas, não conheciam a minha voz. Eu era tão tímida que uma vez, acho que com uns 8 anos de idade, no 2º ano, na escola, eu fiz xixi nas calças, dentro da sala de aula. Porque já tinha passado aquele horário de ir ao banheiro, que os alunos vão na fila e tal, pelo menos iam na minha época, né? Tinha vergonha de ir? Eu tinha vergonha de pedir, então eu não ergui, me deu vontade depois, e eu não ergui a mão para pedir pra professora, eu posso ir ao banheiro? Ou me levantar e ir até a classe dela. Eu não consegui, de tanto que eu era tímida, travava. E quando eu vi, escapou. Então é uma cena que eu tenho ainda gravada. E até esses dias eu compartilhava em outro podcast, eu falei assim, eu lembro como se fosse hoje da cena, mas eu vejo todos os meus colegas congelados. Muito bom. Sabe? Uma coisa bem estranha. Daí nisso eu tinha ido tudo arrumadinha pra escola, que eu ia fazer um passeio depois, e a minha vozinha tinha ido me buscar. Minha falecida avó, e ela bateu lá na porta, eu sabia que era ela, eu tive que atravessar ainda toda a sala de aula. E eu fui andando, e eu coloquei a pasta assim, atravessada, pra ninguém ver que eu tava molhada, mas todo mundo já tinha visto, só que eu não lembro da reação das pessoas, de tão envergonhada que eu era.
E foi assim na minha infância, foi assim na minha adolescência. Então, quando eu conheci Jesus e a chama acendeu, eu tive que fazer uma escolha. Sim. Que hoje eu entendo, né? Que foi uma escolha que eu fiz. Inclusive, eu ensino sobre isso. E eu desenvolvi até uma técnica, que é a técnica da balança, né? Eu precisei colocar numa balança e decidir o que ia falar mais alto. O que ia pesar mais na minha vida. Todos os meus medos, os meus bloqueios, ou o meu desejo de compartilhar a palavra que tinha mudado a minha história. Olha, que forte. E eu decidi, na época, inconscientemente, talvez... Que nem eu digo, foi o Espírito Santo que te conduziu a isso. Isso, e me convenceu, porque eu não tinha entendimento nem conhecimento para isso. E eu disse, não, eu quero compartilhar. Aí, eu já trabalhei dos 13 anos, eu fazia estágio em um escritório jurídico, na época, em Porto Alegre. E eu falei pra minha mãe, vamos comprar uma caixa de som e um microfone e vamos começar a fazer culto. E nós fomos e compramos uma caixa de som, um microfone, tipo esse de karaokê. Tá. E fomos, todos os dias nós colocava a caixa nas costas e subia uma baita de uma lomba a pé na casa da minha tia e começamos a fazer culto lá, culto caseiro. Pessoas aceitaram Jesus, acontecia cura, acontecia milagre. E era o Espírito Santo agindo. A gente começava a pregar e estudar a Bíblia e Deus ia dando e Deus ia fazendo. Quantos anos você tinha? 17. Meu Deus, olha a urgência de Deus. 17 anos. E foi assim que iniciou o meu ministério, que na época eu nem sabia que era um ministério. E posteriormente, daí na igreja, depois com o tempo, eu fui congregar, né, nessa vontade de conhecer mais da palavra de Deus, né, de me capacitar em uma outra congregação, até nessa onde que eu conheci a Cristo, era uma igreja mais tradicional, com costumes e tal, então para uma adolescente era mais difícil. Então eu e a minha mãe e minha avó que nos convertemos juntas, as 3 gerações. Olha aí. O meu avô também, mas o meu avô veio a falecer um pouquinho depois, só deu tempo mesmo dele aceitar Jesus e ele partiu. Fomos para uma outra igreja para poder estudar a palavra, participar do curso teológico, curso bíblico, capacitação. E a partir disso, né, comecei na igreja servindo como cooperadora, como ajudante, como obreira, em todas as áreas possíveis. Eu já sei. Já trabalhei no Ministério Infantil, com os idosos, depois de casada, com os casais, com os jovens, no teatro, em todas as áreas. Para te entender todas as áreas. Até então ser separada, né, para o ministério e fui cuidar de igreja anos mais tarde. É um processo, contando assim, parece que foi muito curto, né? Não, mas eu entendo, porque é isso, Deus nos ensina primeiro. E Ele espera que a gente esteja pronta para fazer aquilo que Ele quer. Então eu digo sempre que a gente está subindo degrau por degrau. Exatamente. Né? E parte de nós, porque a gente pode atrasar ou acelerar até o processo. Depende de nós, porque como tu disse, eu fiz uma escolha. Que nem eu falo a mesma coisa. Porque Deus não nos obriga a nada. Ele faz nós escolhermos o livre-arbítrio. Então, eu digo também que foi o Espírito Santo que me conduziu a isso. E é o que eu digo pra ti. O Espírito Santo já te conduziu e é um privilégio tu ter conhecido já ele tão nova. Isso é lindo. Eu conheci ele com 27 anos. Um Deus de perto. Eu gosto muito de falar, né, que tá lá em Jó. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. E é sobre isso. É levar esse Jesus e esse conhecimento para as pessoas, para que elas tenham a sua experiência pessoal, não a experiência com uma religião. Exato. E daí teve todas as renúncias, né? Porque não existe atender um chamado ou um propósito sem renúncia. No início, a principal renúncia para mim foi a questão que daí cursei faculdade de comunicação. E quando eu estava concluindo a faculdade, então assim, cheia de planos, né, profissionais, foi quando então eu fui separada para o pastoreio, para cuidar de uma congregação. E naquele momento eu precisava ter que escolher. Tu já tinha filhos ou ainda não? Não. Ou renunciar, né, essa parte profissional para poder cuidar... Teu sonho e teu propósito. Exatamente. E doeu muito. Eu sei. Doeu muito mesmo, eu renunciei e foi bem difícil. E por algum tempo eu tinha a sensação, nossa, por que eu fui fazer isso? Eu tinha vontade de sair correndo. Eu conto, as pessoas, eu tava pregando, tava lá, servindo, e a minha vontade era de sair correndo. Eu te entendo perfeitamente, eu queria me jogar no Rio dos Sinos. Desaparecer. E depois de um tempo, entender, nossa, eu não poderia estar em nenhum outro lugar. E foi um processo muito lindo, porque então eu renunciei alguns anos para poder servir dentro dessa
comunidade de fé. E depois eu pude voltar a viver o projeto da comunicação, porque Deus me preparou e alinhou tudo, né? Que fazia parte do grande propósito dele, e eu entendi com o tempo, mas naquele momento não, eu precisava passar pela renúncia. Precisava ser forjada nisso. Exatamente. Renúncia gera bênção. Isso. E foi tremendo. Nossa. Sabe que as nossas histórias é um pouco parecidas? Olha só. Porque eu também tive que renunciar a muitas coisas. E eu não queria entender. Quando eu entendi que o propósito de Deus ele é maior que o nosso sonho, que o nosso projeto, aí a gente começa a entender que não é nada sobre nós. Ele não me curou para mim fazer aquilo que eu quero. Ele me curou por um propósito. Exatamente. Que é sobre ele, não sobre nós. E aí a gente vai entendendo. Tudo que acontece na nossa vida. Tudo vai se encaixando. Vai se encaixando. E às vezes, não é nem às vezes, a maioria das vezes, a gente não gosta do processo. Mas Deus nunca vai dar um fardo que a gente não consiga carregar. Se eu te dou isso, tu vai conseguir levar. Tu vai conseguir sustentar. Porque eu fiz tua história. Antes de tu nascer. E eu sei que tu vai conseguir. E às vezes a gente acha que não. A gente acha que a gente não tá preparada. Que a gente não tem capacidade. Mas é Ele que capacita. Ai, não é fácil. E às vezes ele vai mostrar... Nos molda. O propósito, vai nos dar uma direção, mas ele não mostra o processo, porque senão a gente ia escapar. Não, a gente ia fugir, né? Isso é pra mim. Que lindo. Ah, mas eu tenho que passar por isso. Não, obrigado, Senhor. Aí o que ele faz? Ele dá pra outra pessoa. Ele dá, porque ele não muda. São escolhas, né? Escolhas. Ele nos deixou livre pra escolher. De escolhas. E aí, então, me conta esses processos que tu passou pra Deus. Ele te forjou, na realidade. Foi forjando. Depois que eu renunciei, né? E já estava vivendo um tempo maravilhoso dentro dessa comunidade de fé, servindo com a igreja em crescimento, com os ministérios estruturados. Em Sapucaia? Em Sapucaia, bairro Boa Vista. O Senhor traz vem da palavra, brota da palavra o ministério. Missão Efatá, que foi o ministério que eu e meu esposo fundamos em 2011, que eu pastoreio até hoje. Que lindo. Mas então vem outro período, um outro momento que eu precisei renunciar o que eu tinha construído. É uma eterna renúncia, né? É uma eterna renúncia. Porque todo o meu ministério, toda a minha história eu tinha desenhado nesta igreja local, nesse ministério onde eu servia. Enfim, eu não queria abrir mão disso. Mas quando eu digo que a Missão Efatá nasceu da palavra, nasceu porque foi assim, eu estava num propósito de jejum, de oração na igreja, estava orando, estava buscando a Deus, fazendo oração no altar ali sozinha, como eu gostava durante o dia. E eu abro a Bíblia, começo a folhear, né, meditar e ler, vou parar lá na cura do surdo e gago, que falava, né, que não ouvia, homem que não ouvia e falava com dificuldade. Que Jesus levam ele até Jesus, ele coloca a mão sobre ele e diz Efatá, isto é, abre-te. E os ouvidos se abriram, a prisão da língua se desfez e ele ouvia e falava perfeitamente. Aquilo me queimou. E eu escrevi, eu ainda tenho a Bíblia daquela época, eu guardei. Tá cheio de marcas, né, de uso e caindo as folhas, mas tá lá guardadinha. Eu escrevi na ponta da Bíblia assim, Ministério, Missão, Efatá. Deus me deu na hora. Só que eu pensei que seria um ministério de evangelismo dentro da igreja local, dentro daquele ministério, algum projeto, porque eu sempre... Nunca é da forma que a gente imagina. Eu sempre tinha muitos projetos de evangelismo e tudo mais, e guardei ali, continuei orando, e comecei a ter uma visão mais missionária, de expansão, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí uma vez eu estava voltando de uma reunião que o nosso pastor fazia com todos os pastores, ministros, pregadores, né? A liderança da igreja, ele fazia uma reunião toda semana, que era uma reunião de servos, né? Para alinhar. E eu estava voltando dessa reunião, já tarde da noite, e ainda tem, né? As lotações que circulavam na cidade. Tinha tido um show bem no centro da cidade, na praça,
que era aniversário de Sapucaia. Então eu fui pegar aquela última lotação no final daquele show. Então fazia muito tempo que eu não me deparava com o mundo propriamente dito, assim, né? Trabalhando dentro da igreja, eram muitos cultos durante a semana, muitos atendimentos, enfim, mas ali dentro da igreja, Sim, dentro a das quatro visão paredes. em 4 paredes. Isso. E quando eu me deparo e eu subo naquela lotação e enche aquelas pessoas conversando, eu conseguia enxergar a tristeza. Eu sentia o que eles sentiam, foi uma experiência sobrenatural. É como se eu enxergasse as correntes prendendo aquelas pessoas, tirando alegria, sufocando, depressão, ansiedade, droga e tanta busca por tantas coisas para preencher algo. E eu comecei assim, sentir aquele desconforto, dizer, meu Deus, como alcançar essas pessoas? Como que elas vão ser alcançadas? Elas não têm um perfil de alguém que vai simplesmente na igreja, vai acordar e vai na igreja no domingo de manhã. Como? Eu fiquei assim, me perturbando a minha alma, né? E eu lembro que eu desci da lotação com aquele coração muito quebrantado e com um desejo muito grande de fazer algo pelas pessoas. Eu só abri a porta da minha casa e eu me joguei na sala, assim, de joelhos. E eu comecei a chorar assim desesperadamente por aquelas vidas e dizendo, meu Deus, como alcançar não só elas, mas quantas vidas que precisam ser alcançadas. E como Isaías, eu ouvi, né, não aqui, mas no coração, a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? E eu levantei as minhas mãos para o alto e eu disse, envia-me a mim, eis-me aqui. Ai, é o que eu falo. Aquele dia mudou completamente o meu ministério. Eu sempre digo, Deus leva a sério. Cuida do que pede pra Deus. Eu falo também, cuida do que pede. Eu levantei as mãos e disse, envia-me a mim. E a minha visão, eu cheguei na igreja, eu já quis fazer um culto evangelístico, eu botei todas as cadeiras pra fora, chamei o meu pastor, consegui estrutura de palco, montei um palco na frente da igreja, consegui... Tu é empreendedora? Iluminação. O pastor chegou, viu tudo armado lá, pregou vidas, vizinhos foram alcançados, a comunidade mandou todo mundo fazer igual. Criei um projeto que era o projeto Igreja Móvel. Eu levava, tinha um irmão que tinha um caminhãozinho na igreja, nós enchia as cadeiras, equipamento de som, ia levava e fazia os cultos ao ar livre, em tudo que é praça, terreno que eu encontrava vazio, eu tava lá. Tava a Marcela lá pregando, e aquilo começou a incendiar o meu coração, e daí foi somando com Missão Efatá, até que eu entendi, e Deus foi me mostrando que era algo que ele ia gerar e que eu precisava fazer, né? Foi quando eu tomei a decisão de conversar, depois de muita oração, muito jejum, de repreender achando que era o inimigo. Não é pra mim, Senhor. Mas sabe por quê? Porque Deus, antes dele nos ensinar, nos capacitar, ele primeiro coloca o amor no nosso coração. Então, quando tu entrou naquele ônibus, lotação, Deus ali já plantou o amor. Porque era propósito. E às vezes a gente não entende, né? Já parou pra pensar? Se a gente tá aqui hoje e Deus te entrega algo, porque é sempre contraditório o que a gente pensa. E aí Deus, não, Senhor, não tem nada a ver comigo. Aí depois lá na frente tu vai entender. Porque primeiro ele vai colocar o amor. Depois ele vai te capacitar, vai te ensinar. Então foi o que aconteceu contigo. Mas assim, ó, tu uma empreendedora nata, tu pensou, tá bom, Senhor, é sobre isso. Só que o seguinte, tu usou uma frase que eu digo, ela é pequena, mas poderosa. Eis-me aqui. Essa frase, cuida quando a gente vai falar pra Deus. Porque ele ouve. Essa frase, né? A gente tá se colocando disposta e disponível. Tá bom, tu pediu, então vai. Não sei como. A frase que Maria usou pra gerar nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. Jesus, né? Ai, que lindo, incrível. E aí? E assim nasceu a Missão Efatá, então... Iniciamos o trabalho depois, né, com a bênção do nosso pastor, começamos o trabalho com o objetivo, abrir o caminho para o Evangelho de Cristo. Mas daí, depois de muitos anos, veio a revelação da segunda parte, que daí tem tudo a ver com aquilo que eu faço hoje como a comunicação. Porque primeiro Jesus curou aquele homem, né, colocou a mão sobre ele e curou os ouvidos para que ele ouvisse o Evangelho. Então,
e disse efatá, que quer dizer abre-te. Então é abrindo o caminho para o evangelho. É possibilitar às pessoas lugares, formas dela ter um primeiro contato com o evangelho. Em resumo, a nossa missão é essa. Né? De pessoas que talvez não queriam na igreja, mas acessá-las em ambientes estratégicos. Né? E fazer de cada lugar uma missão estabelecida. E depois, com o tempo, depois de anos, o Senhor me revelou a segunda parte. Que ele colocou a mão sobre ele, não curou só o ouvido, curou a sua fala. Ele fala. Falava perfeitamente. Foi quando o Senhor revelou a segunda parte do propósito, da missão. Preparar o mensageiro. Que é o que eu faço hoje. Ajudo pessoas a encontrarem a sua voz no mundo, destravarem a sua comunicação, vencerem a timidez, a vergonha, os bloqueios, para poder dar voz ao seu propósito, levar a mensagem do evangelho. Então tudo isso faz parte do propósito. Olha tudo só. Vai se encaixando aos poucos. Eu sempre digo, né, propósito como grande quebra-cabeça. Exatamente. Tem que ter paciência. Muito. Eu não sou muito fã de quebra-cabeça, não. Meu filho é bem melhor que eu. Também não sou muito, não. Eu nem quero enxergar onde, sabe? Eu não fico ansiosa. Eu digo, Senhor, coloca o amor e me capacita, que eu vou indo. Não quero nem enxergar, porque eu acho que eu vou correr. Aqui, uma pecinha ali, devagarinho. E lá na frente, daí, quando tá pronto, o quebra-cabeça, a gente olha e fala, pai, eu não tinha pensado nisso. Claro, porque não tem o desenho na caixa, né? Do nosso propósito. Não que tem. Não tem manual. Não tem o manual. Exato. Olha só, os caminhos de Deus. Mas é tudo em direção ao propósito. Tudo em direção. Tudo aponta para o mesmo lugar. E aí a gente vai aprendendo, renunciando. E obedecendo. Que eu acho que é o mais difícil. E enfrentando. Porque junto com o eis-me aqui, eu sempre digo, né? Eu disse eis-me aqui para Deus em qualquer circunstância. Eu não falei eis-me aqui, Senhor, para quando tudo for favorável. Eis-me aqui para quando eu tiver tudo for bem na minha vida. Não, eu disse eis-me aqui. E eu aprendi na minha jornada que deveria ser em todos os momentos. Quando nós estávamos prestes a completar 1 ano de ministério, eu perdi meu marido. Fiquei viúva. Meu esposo saiu. Nós tínhamos feito uma reunião de casais na noite anterior. E foi algo assim muito tremendo que Deus foi preparando. No final daquela reunião, ele fez uma oração. Eu pedi para que eu fosse à frente. Ele orou, agradeceu a esposa que tinha. Foi uma oração de despedida, sabe? Nossa, então Deus recolheu ele. Deus recolheu. Ele bem jovenzinho, 22 anos. Não. 22 aninhos. Eu era um pouquinho mais velha. E daí no outro dia, a gente teve o culto. Isso foi o jantar no sábado, domingo de manhã a gente teve o nosso culto. Aí fomos pra casa, almoçamos juntos. Aí terminou o horário do almoço. Tinham filhos já? Não. Ele falou, eu vou levar o Alisson, que era o sobrinho dele que tinha vindo do culto, eu vou levar ele em casa, depois eu volto pra gente assistir o Grenal, né? Ele era colorado e eu gremista. Pra gente assistir o Grenal. Eu disse, então tá, tu vai lá, enquanto vai, eu vou descansar um pouquinho, vou me deitar pra descansar um pouquinho. E ele saiu de moto, né? Nós tínhamos uma moto na época, e nunca mais voltou. Aí eu acordei, né? Tirei aquele soninho, mas eu me despertei. Eu já tinha ouvido falar que as pessoas sentem, mas eu nunca tinha vivenciado isso. Sim. Então eu acordei espantada, como algo dentro do meu coração, num susto, tem alguma coisa errada. Aí eu fui ligar pra ele tinha deixado o celular em casa. Aí ele não retornava, e eu com aquela angústia, até tocar o telefone residencial e avisar que um acidente tinha acontecido, era o hospital chamando e tudo mais. Eu lembro que a gente fez uma oração ali e eu fui pro hospital. Né? Eu, o meu cunhado, né, irmão dele, fomos pra lá. E lutamos durante 7 dias pela vida dele. Né? Fomos transferidos para Porto Alegre. Ele ficou em coma induzido o tempo todo, mas ele machucou muito uma perna. Ele precisou fazer uma amputação da perna. Nossa. E depois dessa primeira amputação, uma segunda amputação, e ele não melhorava, e as células mortas não paravam de se multiplicar, e já tomou conta dos rins, do coração e de todo o organismo. E nós clamamos muito, e nós buscamos muito, e jejuamos, e toda a igreja clamando, e veio pessoas de todos os lugares, né, orar por ele, enfim, toda uma mobilização de fé.
E eu não soltava, eu não parava de clamar, de crer, de Uhum. confiar Mas tu sabia que Deus faria, até eu ter uma faria. visão. Aí eu tava no hospital e eu tive uma visão de uma mão que vinha do céu, aberta, apanhava um punhado de terra, de pó do chão, subia e quando ela estava um pouquinho mais alta, se abria e aquela terra voltava. Aí Deus falou contigo. Daí Deus falou comigo. Do Que a pó, última palavra vem dele. tu vieste, do Do pó, pó, retornarei. retornarei. Eu entendi que Deus ia recolher ele, mas eu não aceitei. Num primeiro momento. Eu não quis entender, eu compreendi, É isso que a gente tive falou aquela antes, né? visão, não quis, não, Deus vai curar. Nossa. Eu já orei por tantas pessoas, daí vem aquela, eu já orei por tantas pessoas e foram curadas. Não vai ser agora que Deus vai me deixar mal. Não, e eu andava naquela lomba daquele hospital, Tô toda arrepiada. Cristo Redentor lá pra cima e pra baixo, chorando, clamando. Quando eu precisei fazer a assinatura da amputação da perna, foi um dos momentos mais difíceis, porque ele jogava futebol, ele era um menino, um gurizão, Imagina, 22 anos. E eu disse, meu Deus, e agora? Ele não vai aceitar isso? Como vai ser? E depois a segunda amputação, e isso estava me traumatizando muito. Mas eu comecei, já comprei um livro para me preparar para essa vida diferente e tal, e ficava lendo lá no hospital. Então foram 7 dias que pareceram 7 anos. Aí até que chegou um tempo que a gente não pôde mais dormir no hospital. Eu tive uma noite só, eu dormi em casa, e eu vim para casa. E quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei na beira da minha cama e eu fiz uma das orações mais difíceis. Te entregar ele. E eu disse, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu escolho confiar em Ti. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Eu disse, se o meu esposo não tem estrutura para essa nova vida, Exato. e se porventura o Senhor sabe que ele vai se afastar de ti e até mesmo perder, né, a sua alma. Leva. Da mesma forma que o Senhor entregou ele a mim no altar, eu entrego ele a ti. Ai, que forte. Eu fechei os olhos, pela primeira vez, naqueles dias eu consegui dormir. E eu dormi e só acordei com o toque do telefone. Foi tão forte esse negócio de toque de telefone que eu fiquei 2 anos sem poder ouvir o telefone tocar. Mas tu já percebeu que é renúncia? Renúncia. De novo, tô renunciando. Mais uma renúncia. Aí o hospital chamando. Quem já teve familiar, né, internado sabe que o hospital liga em casos, né, extremos. Quando nós chegamos, ele já tinha partido. E daí eu tive mais uma experiência. Nós entramos naquela salinha, eu e minha sogra. E quando ele deu o aviso, eu perdi todas as forças do meu corpo, assim como a minha sogra, Dona Maria. E nós caímos de joelho, assim, no chão, né, sem força nenhuma. E eu senti, assim, que o chão se abriu e eu caí. E eu só conseguia dizer, o meu amor não. Mas eu senti uma mão no meu ombro. Senti o Espírito Santo. E ouvi ele dizer, eu estou aqui, te ajudo. Te levanto. E eu me levantei. Peguei nos braços da irmã Maria e disse, Espírito Santo está aqui, é ele que vai nos ajudar. Amém. E daquele dia, daquele momento em diante, eu comecei a viver o meu milagre de superação. Não foi mais eu. Foi ele. Eu voltei, eu fiz todos os preparatórios do velório, eu lidei com todos os documentos, eu escolhi cada detalhe e eu fiz a cerimônia de velório do meu marido. Não acredito. As pessoas vinham me abraçar no final e diziam, eu vim aqui para te consolar e sair consolada. Meu Deus. Eu vim aqui para te dar uma palavra de fé e foi você que me entregou. E eu entendi que o Senhor estava gerando muito mais vida e que o propósito dele era esse também, que a gente não entende. Jesus salvou naquele velório, Jesus reconciliou, Jesus fez a escama dos olhos caírem, porque o que a gente viveu ali não tinha, todo mundo estava vendo que era Deus agindo, purinho. Era Deus fazendo, não tinha para onde correr. E a familiares, força que vinha de ti era de sim, familiares diziam, agora eu entendo. Porque quando eu iniciei o meu ministério, a minha família dizia assim,
E falavam pra minha mãe, tu vai deixar, Marcela, ela estudou, fez faculdade, se esforçou pra se enfiar dentro de uma igreja, pra ser escravo dos outros. Exatamente assim, Dá o teu sabe? dinheiro pra eles. E eu via ali Deus honrando e Deus se revelando. Meu tio disse assim, agora eu entendi, Marcela, a tua fé. Agora eu entendi quem é o teu Deus. E tudo foi fazendo sentido e... Enfim. É muito longa a história. Nossa, e depois disso... Nosso programa ainda tem uns 10 minutos, mas eu olha, gravei não dá vontade de parar de falar. Gravei um testemunho, um DVD na época de superação, né? Convidei pessoas e tive a oportunidade de ir em muitos lugares, né? Durante algum tempo aí, compartilhar da forma como o Senhor foi me curando. É claro que não acabou ali, o processo de cura foi muito longo, né? Mas foi acontecendo dessa forma, né? Todos os dias eu vencia uma batalha. E hoje tu entende? Hoje eu entendo. Com clareza. Sabe quando tu falaste ali da amputação? Deus me falou. Claro que ele não ia aceitar. Nem acho que nenhuma pessoa, né? Tem que estar muito em Deus, muito... Sei lá, pra entender. Eu tô até sem palavras. Mas sabe por quê? Que também Deus fez tu enxergar isso? Pra te mostrar, pra te aceitar o que estava acontecendo. Porque se ele tivesse levado teu marido lá no acidente, na hora que nem aconteceu com meu pai também foi novo, tu não ia aceitar. Se fosse no acidente, sabe? Sim. Morte súbita, tu não ia aceitar. Então aqueles dias... Foi necessário pra ti. Também. Ele estava cuidando dele, ele tá num lugar melhor. Mas ele pensou em ti. Que tu foi devagarinho. Entendeu? Deus foi falando aos pouquinhos no teu coração. Porque ele sabe o jeito que ele fala com todo mundo. Sabe a nossa estrutura. E ele sabe que tu não teria estrutura quando tocou o telefone e se tivesse falado, teu marido faleceu. Mas Deus sabe. Ele sabia como que tu ia te posicionar, como que tu ia enfrentar aquela situação. Então, pra cada um é de um jeito. E foi assim contigo. Exatamente. Mas é muito forte. Meu Deus. E assim seguiu. Missão Efatá. Voltei. Lindo. Nunca paramos, nunca olhamos para trás. Estamos aí vivendo aquilo que Deus tem para nós. Hoje temos a base missionária em Triunfo, que fomos para lá faz 4 anos. Ai, que legal. Com vários projetos e propósitos. Firme e forte. Firme e forte. Que lindo. Olha só os projetos, né? De Deus. É como eu digo, se a gente não tem que tentar enxergar o que Deus vai fazer. A gente tem que... Sabe, Deus me fala muito assim, coloca o pé que eu boto o chão. Vai devagarinho. Que eu vou te mostrando no caminho. Que eu vou te dando sabedoria. Eu vou te colocando o amor. Eu tiro o cansaço. E ele vai fazendo. É no caminho, né? É no caminho. É no caminho que ele nos capacita. É no caminho que ele nos cura. Só o que a gente precisa fazer é caminhar. Caminhar em obediência. Em obediência. Que não é fácil. Mas eu digo uma coisa também. Quando o propósito é grande, nós também temos um fardo pesado. Mas ele sabe que a gente vai suportar. Às vezes a gente enxerga o nosso propósito e a gente acha que o nosso fardo tá pesado. Mas daí tem que parar pra pensar. Tem alguma coisa errada. Eu tô colocando coisas na minha bagagem que não são minhas. Não foi Deus que me deu. Se ele tá pesado, não foi Deus. Excesso, né? O excesso. E Deus vai fazendo isso. Mas olha, a tua história não imaginava que ia ser assim. Mas Deus é contigo. Amém. E tem muito mais pra ele acrescentar na tua vida. Sabe por quê? Porque tu tem esse coração disposto. Tu tá disponível pra Deus. Mas eu tenho que te fazer essa pergunta, se tu descobriu o teu propósito ou os propósitos, porque Deus vai nos mostrando, mas até aqui, tu tá... Sim, hoje eu tenho clareza. Amém. Eu carrego uma frase comigo que é: a dor não é maior que o propósito. Na verdade, a dor, ela nos prepara para o propósito, ela nos habilita. O que um dia foi dor, hoje é cura. Exatamente. É autoridade para curar, porque eu enfrentei a dor. Mas o meu propósito hoje é claro, eu tenho uma frase que define ele, que é gerar transformação através da comunicação. E eu faço isso de 2 formas. Através das minhas missões no mundo, mas de 2 formas. Levando a minha mensagem, né, como pastora, como missionária, como palestrante,
enfim, a minha mensagem, a mensagem de fé, a mensagem de superação, a mensagem de cura, e preparando outros mensageiros, treinando outras pessoas para que também levem a sua mensagem, para que também sejam curadas e levem a sua história de cura para curar outras pessoas. Né? Então, tudo aponta para o mesmo lugar. Mesmo. Transformar vidas. Transformar vidas. É o que eu falo, que Deus, ele me deu vários propósitos, né? Mas eu me preocupo com um só. Esse eu me preocupo. Que é transformar vidas. Para mim fazer com excelência. Sabe? Para mim ter o meu coração sensível. Porque eu sempre falo para as pessoas, né? Não aposta a tua vida em mim. Porque eu sou humana. Né? Eu posso falhar contigo. Mas Deus não falha. Então, isso é um compromisso. Isso. É o nosso compromisso. E a gente tem que ter temor. E eu vejo, sabe, que tu também tem esse amor, que tu tem temor, obediência. Amém. Porque é o mais difícil, né? É nós obedecermos. Sem saber aonde vai dar e o porquê. Mas Deus não tem obrigação de nos mostrar. Sim, exatamente. Ele não tem obrigação. Ele quer e é para esses momentos que serve a fé. Exato. A fé verdadeira, a fé bíblica é para quando a gente não tem explicação, é para quando a gente não tá entendendo nada. Tanto é que a minha oração foi: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu escolho confiar em ti. E a base de qualquer relacionamento saudável é a confiança. É a confiança. Então, se ele é meu pai, se eu creio que ele me ama e eu amo ele, eu preciso confiar no que ele tá fazendo. E ele faz de uma forma perfeita. Perfeita. E eu vejo, assim, Marcela, que tu já tá há muito tempo impactando outras vidas. Eu gosto muito de dizer que quando a gente chega lá no céu, Deus, ele não vai vir com uma lista dizendo: Silene, tu pecou aqui, tu pecou ali, na hora que tu fez. Eu não creio. Tô falando de mim, tá? Uhum. Eu não creio que é isso. Eu creio que Deus vai chegar pra mim e vai dizer assim: eu vou passar o filme da tua vida. Daí ele vai passar. Eu posso ficar feliz de assistir aquele vídeo ou de ficar triste. Daí ele vai olhar pra mim e vai dizer: agora eu vou passar. Depende, pode ser que passe esse segundo vídeo ou não. Sim. Ele disse: agora eu vou passar o vídeo da história que eu construí pra ti, que eu planejei e tu não fez. E ali não vai dar mais tempo. Então Deus, ele vai nos julgar por aquilo que ele pediu pra nós fazer. Uhum. E às vezes a gente vai pensar: será que eu fiz? Será que eu não fiz? É isso que eu peço pra Deus. Uhum. Eu entendo assim. Sim. Eu entendo assim que é pro propósito, é transformar vidas. Uhum. E é isso. E eu não fico preocupada se eu vou falar pra um, se eu vou falar pra 100, se eu vou falar pra multidões. Sabe por quê? Não me interessa. Se eu salvar uma vida pra Jesus, ele sabe o que faz. E eu sei que tu também tem esse coração disposto assim. É as pessoas certas ali, não importa quantas, não importa o público que eu tiver. Eu vou entregar o que Deus me trouxe, eu vou fazer o meu melhor. Com excelência. Com excelência para aquelas pessoas, dentro daquela simplicidade. Quando eu falo isso muito lá, os Efataíns, que a gente chama, da pessoa da Missão Efatá, eu digo, eu sou doida assim, é que eu enxergo na ótica de Deus. Isso. Então a gente tem um projeto agora na base missionária, que é um projeto Agricultura Missionária, que é dos 3 Cs, né, que é o cultivo da horta, né? É para consumo, para compartilhar e para capacitar pessoas também a plantar, né? E trazendo essa percepção do plantio. Hoje é uma horta que nós temos lá, que eu, minha mãe e meu filho cuidamos. Mas eu já enxergo como um grande projeto. Tanto é que eu digo projeto Agricultura Missionária. Olha aí. Eu já consigo enxergar e não importa se é só uma horta. É a visão de águia. Eu tô enxergando aquilo ali dentro daquilo que Deus falou comigo. E Perfeito. A gente se entrega para aquela horta ali, para aquele plantio. E a gente crê que vai ser o que Deus quer que seja. E é a semente que tu tá plantando. Entendeu? E vai salvar muitas vidas. Muitas vidas. O nosso programa tá chegando no final. A gente poderia ficar aqui conversando muito. Teria muito mais coisas para nos falar. Passa rápido. Mas eu quero te dizer que eu tô muito feliz de estar escutando a tua história. E eu creio também que quem tá assistindo esse programa vai se identificar com a tua história. Amém. Então quero te agradecer. E que as portas estão sempre abertas aqui para te receber. Obrigada, fico muito feliz, uma honra para mim. Obrigada por me receber. Obrigada de coração. Amém. Gente, nosso programa tá chegando no finalzinho. Quero agradecer
a audiência de vocês, a Marcela por estar aqui batendo esse papo comigo. Não esqueçam, todos os domingos, às 21h30, eu estarei aqui com vocês no Papo na Fé. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.